Olá! Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um especial, acabou virando especial quase, né? Um especial de um artigo chamado... Tadã, vou abrir aqui novamente, que a gente viu muita coisa já, que é 7 afirmações feitas pelos terraplanistas e os motivos deles estarem enganados, tá? É um artigo feito numa revista, num site chamado Gaúcha ZH, tá? Que tem um professor de física que comenta cada um dos artigos. Eu tô comentando também os artigos item por item deles nos vídeos anteriores. Tá surgindo bastante coisa legal pra gente falar mais nos próximos vídeos, tá? Hoje o que a gente vai ver, mas calma, David Terra Plana no canal, tá? Clica no botão inscreva-se, ative o seu sininho, deixe seu like, compartilhe aí com o pessoal, tá? Que gosta de Terra Plana ou não gosta. Você conhece alguém de físico mesmo, que dá aula de física, professor de física? Chama para assistir o vídeo, que é importante a gente conversar, porque a gente tá falando também de física, tá? Pro professor de física, falando de física, tá? Legal? Ah, mas por que você tá falando de física? Seguinte, tá? Só comentar com vocês. Meu pai, ele foi físico, tá? Ele se formou pela Unesp em física. Eu sempre, desde criança, tinha todos os livros de física. Ele dava aula também, tá? Teve cursinho, já deu aula em faculdade e tudo. Daí o que acontece? Eu tinha todos os livros de física praticamente em casa disponíveis, tá? História de Galileu, de Newton, Einstein, tudo isso tinha muito disponível, porque meu pai era professor, dava aula, tinha trabalhos de aluno, tudo isso. Então, desde que eu nasci, basicamente, eu aprendi a ler, né? Eu sempre gostei de leitura, li muita coisa sobre física, né? Muitos livros, tá? Então, além disso, depois, o que aconteceu? Eu sempre gostei de exatas também, né? Trabalhei muito com computação, exatas, coisas mais bem avançadas de computação, e acabei me formando em engenharia de materiais. Isso aqui é física pura, praticamente, física química pura, né? Então, eu descobri, basicamente, comecei num canal anterior, né? Fiz um vídeo de Terra Plana, assim como eu estava fazendo outros vídeos de outros assuntos, né? E o vídeo de Terra Plana eu senti que realmente veio muita gente contra-argumentar, né, pessoal? Quando você lança o primeiro vídeo de Terra Plana, há uma, como eu diria, todo mundo do globo vem querendo já acabar com o canal, né? Muita coisa. E eu comecei a pegar argumento por argumento e comecei a estudar um pouco mais, né? Até o meu canal acabou crescendo um pouco mais e eu resolvi sair para esse canal David Terra Plana, né? Um canal só de Terra Plana, até porque para não misturar muitos assuntos, porque tinha muita gente legal que estava curtindo os vídeos e tal. Então a ideia foi essa mesmo. Porque eu tô falando de física, porque eu tenho uma base também de física, tá? Base tanto universitária quanto base familiar, né? Desde que eu nasci, praticamente eu tô estudando tudo de física, né? Ao mesmo tempo, desde que eu comecei esse outro canal, né? Faz um ano e pouco, eu tô conhecendo mais a Terra Plana, estudando mais a Terra Plana. E daí começa tudo que você sabe de física, você começa a repensar tudo, de uma forma, assim como eu estudei a primeira, né? Tô estudando a segunda fase agora, né? Uma segunda fase. Então vamos lá, então, pro artigo. Vamos lá pro que interessa, que é mais importante. Vamos lá, direto pro artigo, ó. Então, eu vou abrir novamente o artigo aqui na tela, tá? Vamos lá. Vamos lá para a tela então, chegando, ó. Linha do horizonte, outro argumento aqui. O que os terraplanistas dizem da linha do horizonte? Essa é interessante, porque na Terra esférica, né, a linha do horizonte é devido, claro, você tá pegando uma coisa que tem uma dimensão gigante e aproximando. Então a linha do horizonte tende a ficar plana mesmo, tá? Vamos ver o que dizem os terraplanistas. Os defensores da Terra plana dizem que não vemos a curvatura do horizonte mesmo que estejamos em um avião. Resposta, né? A curvatura da Terra está evidente em variadas formas, ao começar pela ocultação da parte inferior de navios e ilhas distantes, ainda parcialmente visíveis nas partes superiores. Mesma resposta, fata morgana, índice de refração, é exatamente isso. Você pega uma filma, eu vou ter que trazer para esse vídeo, vou trazer então, uma filma, eu vou já gravar e depois eu edito. Ó, olha essa imagem aqui, tá vendo? Essa imagem, eu vou pegar essa imagem que eu achei legal, é do Terra Plana USA, tá? Eu tô pegando desse canal essa imagem, que eu já tinha assisto todos os vídeos. Então é interessante, ó, Terra Plana USA, tá? Foi o Sniper One, o amigo da galera que filmou. Tá em Nova York, tá? Ele filmou com uma Nikon P1000, olha só. Ele foi dando zoom, né? Até reaparecer ali o barco saindo da linha do horizonte, né?
Mesmo caso que a gente falou do efeito do índice de refração, né? Mesma coisa, tá? Quem estiver na praia de Tramandaí facilmente observa o efeito da imputação dos petroleiros que se aproximam das boias da Petrobras. Bom, faço um desafio aqui pro professor, hein, que respondeu isso de física, tá? Vai até a praia, leve uma Nikon P900 ou uma Nikon P1000, tem que ter um zoom ótico bom. Pega esse petroleiro, filma ele, vai dando zoom. Você vai ver que ele vai voltar a aparecer, tá? Ele tinha desaparecido nessa linha do horizonte. Claro que não é por isso, que ele é simplesmente pela distância, tá? E também, em física, a gente sabe, né, que duas linhas paralelas, elas têm o efeito de, conforme a distância, as duas linhas paralelas se encontram longe, né? Quer ver? Vou colocar assim, linhas paralelas física, tá? Conforme você vai distanciando, as duas linhas paralelas do observador, elas tendem a se unir no ponto final, tá? Eu quero, quer ver? Física ótica. Vou colocar ótica, tá? Isso aqui eu até fui você vai no lugar, tipo, eu fui na Avenida Paulista, dá pra gente ver claramente. Aqui, essa daqui dá pra dar um exemplo, mas não era essa que eu quero. Eu quero uma outra, tá? Quando você vai num local, tem duas linhas paralelas, conforme a distância que ela tem do observador, elas se cruzam, tá? Eu vou... foto. Óptica, tá? Depois eu vou pôr ali. Foto... É uma ilusão de ótica, na verdade. Eu vou trazer, não adianta, eu tô procurando aqui, mas não achei qual que eu quero te mostrar. Tem umas aqui, essa daqui, por exemplo, ó. Mas não é bem essa que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou mostrar uma foto real, tá? Que eu filmei na Paulista, inclusive, tá? Das linhas paralelas. Vou colocar aqui já na edição do vídeo, tá? Beleza, então, observando Tramandaí, postado junto ao mar, observando petroleiros estacionado na boia, Belo Horizonte, coincidindo com a parte inferior visível do navio acima da água. Tudo isso, com zoom, você quebra, né? Então vamos ter que fazer... minha sugestão é, quem estiver perto de Tramandaí mesmo, né? Tem uma câmera com zoom bom, pode filmar, você vai ver que isso anula inclusive o argumento, né? Porque eu trouxe esse vídeo, tem dezenas de vídeos, né, feitos por pessoas de navios, tá? Então essa explicação é uma explicação basicamente dos avós, né? Não é válida, mas essa singela observação do recuo do horizonte, conforme cresce a elevação do observador, uma contundente evidência da esfericidade da Terra. Tá, o argumento já caiu, esse argumento já caiu, infelizmente. Em uma mítica terra plana, não, em uma mítica terra redonda, né, a distância do horizonte não seria afetada pela elevação do observador. Não, a lei da física vale igual, não tem diferença em questão de ótica, tá? O fato simplesmente tem que entender que o barco não some porque a terra é redonda, some por uma questão de ótica. Isso é física básica, né? E ao mesmo tempo é interessante, por isso que o pessoal começa a entrar mais na Terra plana, porque tipo, o próprio argumento já não se sustenta, tem muita informação nova. Aquela ideia de que o barquinho vai ficando longe no horizonte, né? Vai se distanciando, a superfície da Terra entra, isso já está anulado pelo pessoal da Terra plana. Tem dezenas, centenas de experimentos filmando barcos, esse que eu mostrei nesse vídeo do Sniper One, por exemplo, que é bem legal, né? Dá pra gente ver isso em Nova York. Aqui no litoral gaúcho, porque não existem acidentes geográficos comerciados. Outra coisa, os terraplanistas já filmaram ilhas, inclusive cidades, que não seriam possíveis de serem visíveis, né? Na Terra redonda. Já caiu por terra, né? Então, aqui dá outros exemplos de locais, mas o próprio argumento já está quebrado, tá? Então, basicamente, esse vídeo... eu vou fazer o seguinte, então, deixa eu ver, já entra no nível da água, que é o próximo. Eu vou tentar fazer o seguinte, como ficou muito vídeo, eu vou já falar desses dois assuntos, tentar nesse vídeo mesmo, e eu termino o vídeo com mais imagens, né, de zoom em barcos, para mostrar que o argumento antigo da física caiu por terra plana. Corpos de água, como os rios, lagos, segundo os terraplanistas, estão nivelados, deveriam ter uma curvatura se a Terra fosse uma esfera. Você fala, professor, a superfície das águas está de fato nivelado. Concordou? Vamos ver. Entretanto, tal nivelamento se dá em relação a uma superfície esférica com raio de curvatura de 6,4 mil quilômetros, não em relação a uma superfície plana. Outra coisa que eu vou falar, tá? Foram feitos experimentos, tá? Usando por agrimensores, para ver em relação ao nível do solo, qual é a altura de cada prédio, porque se a Terra fosse esférica, né? Você vai ter, por exemplo, tem que pegar o globo aqui, ó. Você tem um globo, deixa eu dar mais um para ficar mais fácil para vocês, tá? Esses experimentos são legais. Que é o seguinte, você tem um globo, né?
Se você tiver um prédio aqui, ó, vou pegar esse aqui, vamos supor que essa pizza tem um prédio aqui, tá vendo? Nesse local, ó. Deixa eu pegar outra coisa, ó, esse aqui. Eu tenho um prédio aqui em cima, tá? Perfeito? Legal? E eu tenho um prédio aqui embaixo, teoricamente, cada prédio, o nível dele deve estar bem deslocado, tá vendo? Tem um torto, bem torto em relação ao outro. Só que em diferentes lugares do Brasil foram feitos por pessoas, inclusive, que fazem agrimensura, tá? Deu exatamente a mesma medição. Isso com os satélites, vários balões, né? Vários itens ali. Então, basicamente esse argumento cai... deixa eu voltar aqui. Esse argumento cai por terra plana, hein? Interessante, né? Então, basicamente é isso. Está falando que está nivelada, mas no raio de 6.600 km para pequenas distâncias, a curvatura da Terra é por extensão da superfície das águas. Mas conforme aumentam as dimensões, se torna evidente. Tá, eu gostaria de ter uma evidência. Vamos ver. As normas da BNT sobre levantamento topográfico, tá, preconizam as condições das quais devem introduzir correções da curvatura da Terra em levantamento topográfico. Em distâncias superiores a 1.000 metros, as medidas de desnível já devem sofrer tais correções. Essas correções evidenciam que, apesar de não percebermos continuamente os efeitos da curvatura, engenharia como construções de pontes. Então vamos lá, a gente vai conhecer essa norma. Vou aproveitar esse vídeo, né? Esse vídeo eu já tento fechar porque deu muito vídeo. Norma. Deu muito vídeo, e senão vai ficar muito tempo nisso também, né? Execução do levantamento topográfico. Então vamos dar uma olhada na norma da BNT para a gente conhecer também qual é a aplicação, execução de levantamento topográfico. Isso é legal a gente conhecer também, né? Aqui, ó. Norma, execução do levantamento topográfico, tá? Obter planos, amostragem. Vamos ver. Carta, mapa, croque, desenho topográfico final, né? Desvio padrão, valor dados por expressão. Desvio padrão, cada média de observações. Tudo bem, aqui é só levantamento estatístico, tá? Método de direções, normalização, nivelamento geométrico, nivelamento taquiométrico, tá? Nivelamento trigonométrico, obras especiais, pontos, detalhes. Eu vou colocar a palavra 1000, tá? Data por 1000. Tem um lugar, 1000 aqui, ó. Poligonais, IPVA, poliméricas, estações. 1 para 1000, 1 para 1000 aqui só referência, 1 para 1000. Tá, vou colocar 1000. Eu quero a partir de 1000, né? 1000 metros. 1000, aqui, ó. Milionésimo, escala, milionésimo, as partes, milímetros. Tá, norma, eu quero ver essa parte da distância, ó. Erro geométrico. Tá, erro quilométrico após ajustamento. Tá? Erro médio quilométrico define a exatidão do nivelamento geométrico duplo após ajustamento dado pela expressão. Tá? Tem um cálculo aqui, o erro médio quilométrico após ajustamento. Incertezas da rede superior. Tá, aqui tem a questão de basicamente amostragem. Deixa eu ver se tá bom para vocês. Não, desculpa. Eu tava com a tela errada. Vamos voltar aqui. Então, vou ter que voltar aqui. Peraí. Me perdi. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá. Vamos dar uma olhada a partir daqui. Por exemplo, as normas técnicas da ABNT, tá? Sobre levantamento topográfico, a NBR 13133 preconizam as condições nas quais já se devem introduzir correções para a curvatura da Terra em levantamentos topográficos. Em distâncias superiores a 1000 metros, as medidas de desníveis já devem sofrer correções. Essa orientação evidencia, apesar de não percebermos cotidianamente os efeitos da curvatura, aí medidas precisas devem ser tomadas sob pena de erros em levantamentos topográficos nas aplicações variadas de obras de engenharia como construção, tá. Então é essa NBR, tá? 13133. Então eu estou falando de distância superior, tá? Eu vou procurar pela palavra superior, aqui é a norma, tá? A norma da BNT, vamos checar ela, ó. Norma 13133, execução do levantamento topográfico, tá? Basicamente é essa, tá? Sumário, objetivo, definições preliminares, condições gerais, específicas, inspeção, aceitação e rejeição, tá? Norma define condições elegíveis para execução do levantamento topográfico, tá? Decreto de lei, planos de amostragem, tá? Definições, alinhamento, né? Linha divisória que separa o lote do terreno, apoio alimétrico, aqui são as definições usadas, tá? Perfeito, apoio topográfico, beleza. Desenho topográfico final. Peças gráficas a partir do programamento, segue essas. Desvio padrão, erro médio quadrático, só desvio padrão, basicamente é número de coletas, né? E observações, tá ok? Não falou ainda de distância, erro
especificismo, exatidão, grau de aderência das observações em relação ao seu valor verdadeiro. Basicamente, toda medição tem um erro intrínseco, tá? Naturalmente, aqui é basicamente definição, né? Levantamento de detalhes, conjunto de operações topográficas clássicas, levantamento topográfico, levantamento outros levantamentos, levantamento topográfico altimétrico, aqui levantamento topográfico cadastral, não falou nada, método de direções, aqui ó, assim como a observação de N série de leituras conjugadas, o método, o intervalo de reinteração é 180 graus sobre N. Por exemplo, se forem 3 séries de leituras conjugadas, o intervalo de reinteração deve ser 180 graus sobre 3, 60 graus. Na direção de origem deve ocupar limbo horizontal do teodolito, posições aproximadas de 0,60 a 120 graus. Nos métodos, nivelamento geométrico, nivelamento que realiza a medida da diferença de nível entre pontos do terreno. Nivelamento trigonométrico, obras especiais, obras topográficas ou cartão, planta. Aqui ó, representação gráfica da parte da superfície, um plano sobre um plano horizontal local, em escalas maiores que 1 sobre 10.000 para fins específicos. Tá? A planta, tranquilo, não falou nada de forma da Terra ainda, hein? Poligonal principal. Estamos checando tudo, porque basicamente foi apresentado isso. E se conhecer, se trabalhar com topografia também, é importante. Me ajudar com qualquer coisa, tá? Se eu comi bola, me diz exatamente nessa norma, né, onde fala. Eu não achei ainda, vamos até a gente achar. Rede ambiente cadastral, tá? Geodésico brasileiro, tá? Seção, segmento da linha entre o nível conjugado sistema geodésico brasileiro, tá? Nada, aqui ó, parâmetro eixo maior elipsoide, 6,3, aqui ó, interessante, né? O elipsoide se refere possui os seguintes elementos, tá? Parâmetro A, semi-eixo maior do elipsoide, 637 160 metros, tá? Parâmetro de achatamento do elipsoide, 1 sobre 298 sobre 25, orientação geocêntrica com eixo de rotação do elipsoide paralelo ao eixo da rotação da Terra. E o plano meridiano com origem no meridiano de Greenwich, como definido no Bureau Internacional aqui. Aqui. Então tá aqui, ó, parâmetro, tá falando que esse aqui é o raio da Terra com precisão em metros, tá, ó, tá vendo? Ó, tá? Tratando a Terra como elipsoide, tá? Orientação topocêntrica do vértice Schwa da cadeia de triangulação paralelo 20 graus sul. Elementos são latitude e altitude, azimuth geográfico, tá? Então realmente, pelo menos aqui, referencial altimétrico coincide, sistema de projeção topográfica, aqui ó. Também adota o elipsoide internacional, tá? Então é o seguinte, ó, o SGB integra o South American Datum, tá? De 69, tá? Interessante isso, ó. Informação nova, tá? A gente tá usando isso como argumento, mas interessante isso. Ele utiliza um material de 1969. A data da ida da Lua, da NASA, exatamente isso, tá? Também adota o elipsoide internacional de 67. Opa! Tá vendo? Elipsoide internacional, 67. Esse é aceito recomendado pela Assembleia Geral da Associação Geodésica Internacional, tá, de Lucime, Suíça, 67, onde o Brasil se fez representar. Então, isso é utilizado um padrão, tá? Considerando a Terra como um geóide, com esse raio, com essas considerações, tá? É isso que a planta tá conversando sobre, né? Tudo isso, perfeito. Realmente tem no documento, então é esse item 3.39. Estamos validando e conhecendo também, não é nem só validando, mas mais conhecendo, uma coisa nova. É bom que a gente vai aprendendo. Ó, deformação altimétrica devido à curvatura da Terra em milímetros, ó. Tá? Tem um ΔH, ó. Aqui, ó. As projeções ortogonais da superfície de projeção significando o estado de centrolocação. Superfície, basicamente, deformações máximas inerentes à desconsideração da curvatura terrestre e a refração atmosférica tem as seguintes expressões aproximadas. Os deltas aqui, tá? Em milímetros, tá? Basicamente, deformação planimétrica devido à curvatura da Terra em milímetros, tá? Deformação altimétrica devido à curvatura da Terra em milímetros. Bom, o que acontece é o seguinte. Isso foi adotado, tá, com uma base no modelo da Terra de 67, adotado pela SGB de 69, tá? Bate com as datas da Lua, do modelo, vamos fechar o modelo, né? Então, realmente, hoje é considerado numa medição cartográfica, tá? Esses parâmetros para conta, tá? Mesmo que, se eles não aparecerem na medição, você insere considerando a curvatura da Terra, que é definida pelo sistema internacional, né? Então é interessante a gente conhecer isso, tá? Realmente existe esse argumento. Agora, quando você ainda se baseia, né, em documentos
clássicos, antigos, tá? E isso é um argumento, assim, ó, mas os cartógrafos do Brasil utilizam isso, então a Terra é redonda. Não, não é argumento. Utiliza-se isso porque tem convenções internacionais, assim como a gente utiliza o metro, tá? Exatamente, e os ingleses utilizam os pés, né, como unidade. A gente utiliza o quilo, eles utilizam o pound, tá? Isso são convenções. Convencionou-se, tá, pela física, por todo o modelo, que a Terra seja redonda. Então, temos que colocar nos cálculos isso. Então, foi feito um documento internacional para todos os países usarem esse cálculo, tá? Isso não significa que a Terra seja redonda. Significa que sim, em 69 houve um movimento de normalização em vários pontos para a utilização dessa curvatura, desses cálculos em documentação e em cálculos, tá? Basicamente. E repare que a variação em milímetros, né? A gente tá falando tudo em mil, tá? Milhão, 1000 metros, milhão de metros, bilhão de metros, trilhões de metros, tá? Você tem o eixo da Terra com 3 trilhões de metros, tá? Parâmetro semi-eixo maior do elipsoide, tá? Tô falando em metros, tá? 637 metros, tá? E a gente tá trabalhando deformações máximas da curvatura em milímetros, tá? Você vê como 0,004 quilômetros, mas menos milímetros, tá? A gente está trabalhando os números em milímetros, então você vê que a distância entre as unidades também, tá? Mas validou, tá? Realmente fala disso nesse argumento da NBR 13133. Vamos lá, são 7, né? Isso daqui, eu vou deixar no outro vídeo. Esse vídeo ficou muito extenso, fotos do espaço, nossa, que delícia! Essa parte é legal, tá? Eu vou trazer no próximo vídeo para todo mundo. Espero que tenham gostado, tá? Estamos avaliando 7 razões, 7 afirmações feitas pelos terraplanistas e os motivos de estarem enganados. Bom, até agora não achei nenhuma que estaria enganado não, tá? É isso que eu quero ver. Se você é novo, clica no botão de inscreva-se, ative o seu sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo e, bom, vamos falar junto até o momento. Terra plana! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.